Começando mais uma análise aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês um estudo, um artigo que fala sobre as consequências terríveis que poderiam ocasionar para o Ocidente, para os Estados Unidos, caso eles percam definitivamente a Ucrânia nesta guerra contra a Rússia, ou seja, uma vitória da Rússia. Mas antes de começar esta análise, peço gentilmente que se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação, dê um joinha para que, sem dúvida alguma, o canal ganhe ainda mais relevância aqui na comunidade geopolítica. Então, começando, a Ucrânia, ela sabe que ela está numa guerra muito difícil, uma guerra de desgaste com a Rússia. Já chegamos ali a uma marca do 20º mês de conflito intenso, que não há nenhum sinal ainda de arrefecimento dessas hostilidades e até mesmo sinais de um cessar-fogo iminente entre as partes, nem também uma possibilidade de paz que ambas as partes cheguem a um acordo de uma resolução para que seja possível mudar esse cenário caótico para que haja uma reconstrução da própria Ucrânia, a economia da própria Ucrânia e, como consequência também, a própria economia da Rússia, que vem, sim, sem dúvida alguma, sofrendo grandes perdas econômicas, perdas ali no seu poder industrial. É claro que ela está se adaptando a esse cenário, já melhorou em muitas partes o seu cenário industrial, seja do setor de serviço, seja também bélico, principalmente com grandes alianças, com grandes rivais dos Estados Unidos. Então, um artigo que foi muito bem elaborado, muito bem desenhado no Instituto de Estudo de Guerra nos Estados Unidos, com sede, é claro, nos Estados Unidos, e esse artigo que tem um título como O Alto Preço de Perder a Ucrânia, que foi desenvolvido pela especialista, pela analista Natalia Bugaiova. E ela consegue colocar em palavras realmente esse cenário caótico que a Ucrânia está vivenciando e esses riscos que os próprios Estados Unidos estão correndo, de certo modo, se a Rússia vencer esse conflito. Então, permitir que a Rússia ganhe a sua guerra na Ucrânia seria, sem dúvida, uma derrota estratégica praticamente autoimposta para os Estados Unidos, que enfrentam, ou melhor, enfrentariam um risco de uma guerra ainda maior, mais dispendiosa, até mesmo por toda a Europa. Por exemplo, os Estados Unidos, eles enfrentariam uma pior ameaça da Rússia desde o colapso da União Soviética, pois é exatamente a Rússia que provavelmente sairia vitoriosa desse cenário de análise de Natalia Bugaiova, que emergiria uma Rússia reconstituída e mais, sem dúvida alguma, determinada a mirar nos Estados Unidos e também a degradar politicamente e, sem dúvida alguma, a influência americana em todo o mundo. Então, uma vitória da Rússia criaria praticamente o que Natalia Bugaiova coloca aqui como um mundo feio, ou seja, um mundo em que busquem uma multipolaridade frente a essa geopolítica e política que hoje o planeta está vivenciando, com essa hegemonia, claro, dos Estados Unidos, que de maneira muito que exclusiva e íntima poderiam perder essa hegemonia em todo o planeta, a ponto, é claro, de rivalizar com até potências um pouco menores, mas nuclearmente falando, uma potência militar, uma potência nuclear como a Coreia do Norte, Irã e também, é claro, China, Rússia e entre outros adversários. É claro que criaria um mundo feio no qual essas atrocidades que o Ocidente ele analisa associadas ao modo de guerra da Rússia e ao modo
da Rússia, de Moscou, governar aquelas populações sob o controle que seriam normalizadas. Ou seja, Moscou estaria implementando o seu modo de governar no mundo que ele exerce numa hegemonia na região, por exemplo, dos Balcãs, na região, por exemplo, do Cáucaso, na região da Euroásia, principalmente na região mais ao leste da Europa. Então a Rússia, é claro que ela ainda pretende explicitamente apagar a Ucrânia como conceito, como povo e, é claro, como Estado. E isso tem uma vontade, é claro, da própria Ucrânia em continuar nessa luta para negar espaço e esse avanço da própria Rússia em seu próprio território. Então a Rússia, ela não fez, desde o início deste ano, nenhum movimento e também um avanço operacionalmente falando que fosse significativo para tomar ainda mais o controle, os territórios ali da região da Ucrânia, principalmente na região mais ao leste. Pelo contrário, observou uma contraofensiva, é claro que não ligeira, mas constante da própria Ucrânia, alimentada, é claro, pelas promessas e também suporte realizados pelos europeus e pelos Estados Unidos. Então, de todo modo, apoiar a Ucrânia continua a ser, sem dúvida alguma, segundo o Instituto de Estudo para a Guerra dos Estados Unidos, continua sendo o melhor caminho para os americanos evitarem o quê? Um custo mais elevado, maiores riscos de escalada e praticamente uma maior ameaça da Rússia em tempos ali, não somente de paz, mas também de guerra. Então, o fato dessas percepções americanas estarem mudando, ou seja, de você pensar, dos americanos pensarem, vamos ou não continuar ajudando a Ucrânia? Isso pode soar como algo que não é, vamos dizer assim, planejado. É algo realmente que está acontecendo. Pode ser que seja natural ou sob influência do próprio Kremlin, da própria Rússia, que é claro que é um esforço de Moscou para mostrar aos americanos que financiar essa guerra está esquecendo até mesmo das necessidades dos Estados Unidos, da sociedade americana, que muitas vezes alguns passam fome, às vezes a questão de influência social é deixada de lado, quantos ali miseráveis estão dentro dos Estados Unidos, passando por necessidades, passando ali por problemas com drogas e entre outros produtos, ilícitos que vêm causando uma degradação na sociedade americana. Então, às vezes, isso soa como algo de interferência pela própria propaganda da Rússia, mas muitas vezes isso soa como uma naturalidade dos americanos que vem o seu imposto sendo dirigido até a Ucrânia para guerrear ali contra uma Rússia. Às vezes, é claro, os americanos podem estar pensando, porque os americanos, nosso país, está ajudando uma Ucrânia que está a milhares de quilômetros de distância. Não é uma guerra nossa. É claro que os americanos pensam desta forma. Alguns pensam de formas diferentes. Alguns também vêm sob influência da própria Rússia neste momento de grande propaganda, de grande manifestação do Kremlin. Então, os Estados Unidos, eles escolhem, é claro, voluntariamente agir contra seus interesses e valores, sem perceberem que estão fazendo exatamente o que a Rússia ela quer, a Rússia ela precisa nessa guerra de informação. Então, a Rússia, é claro que ela manipula alguns americanos, manipulam alguns políticos, alguns mídias de distribuição de conteúdo informacional dentro do território americano. E isso vem o que o próprio Pentágono vem batalhando para tentar diminuir essa disseminação de informações mais vantajosas para o Kremlin. Ou seja,
notícias falsas, até mesmo isso tem interferência de grandes valores dentro do Congresso americano que tentam aprovar diversas leis de censura, mas é claro que cabe ali as leis penais atingirem essas informações e não censurando os meios de informações. Então você tem uma ferramenta para combater essas informações falsas, mas não propriamente o veículo que está disseminando esse tipo de informação. Então, essa perda de capacidade em ajudar a Ucrânia ou até mesmo a vitória da Rússia traz condições ainda piores para o Ocidente, que está imerso numa guerra, principalmente a Europa, que vem tentando mostrar ao mundo essa guerra de procuração que poderia ocasionar uma vitória da Rússia e pior cenário político e geopolítico para todo o mundo. Então, uma derrota autoimposta na Ucrânia confrontará os Estados Unidos com o risco real de outra guerra na Europa, com maiores riscos de escalada e custos mais elevados. Então, eu trouxe aqui até mesmo um artigo que fala sobre essa expansão da OTAN para a região de fronteira da Rússia, que Putin vem falando constantemente que essa guerra atual é para tentar frear esse avanço da OTAN, que já colocou diversos meios nucleares por toda a região ali da Europa. E não há outra saída, não há outra opção, senão agir e tentar acabar com essa expansão. Então, é claro, se formos observar do ponto de vista de Putin, ele quer tentar conquistar a Ucrânia como um mecanismo de defesa, uma gordura extra para tentar afastar a Ucrânia e o seu elo, seus tentáculos, tá? Então aqui tem um artigo do Instituto Carnegie que ele fala que o alargamento nórdico da OTAN, ou seja, na região dos países nórdicos, ali na região dos Bálticos, marca a primeira vez na história moderna em que todos os estados do norte da Europa serão membros da mesma aliança com obrigações de segurança mutuamente vinculativas. E está a ocorrer no momento oportuno, dado que o revanchismo russo se manifesta agora em múltiplas frentes. As manobras da Rússia, a sua guerra contra a Ucrânia, as suas tentativas de aumentar a pressão sobre os estados bálticos e a Polônia, a absorção de fato realmente da Bielorrússia na sua órbita e na crescente militarização do Ártico estão efetivamente a remodelar os alicerces da segurança europeia e exigirão mudanças à abordagem de dissuasão e segurança coletiva da OTAN para os próximos anos. Sabemos que a Finlândia já adentrou na aliança, sem dúvida alguma que isso já não é mais uma novidade. Sabemos também que há uma luta para a Suécia também adentrar, uma Suécia que tem um exército muito forte, um exército muito legal, com uma tecnologia em desenvolvimento, principalmente no setor aeroespacial com a SAB, e sabemos que será de grande valia para a organização da OTAN. Houve diversos problemas ali, principalmente com a Turquia, no que tange a colocar a Suécia dentro da aliança, mas parece que tudo está se resolvendo. E para o próximo ano de 2024, certamente a Suécia vai adentrar na tão necessária aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E é claro que a intenção do Kremlin de erradicar a identidade e o estatuto de Estado da Ucrânia, ele não mudou nenhuma vírgula. Putin ainda reafirma regularmente esta intenção de minimizar, de esgotar o governo ucraniano para assim colocar até mesmo uma política que seja favorável ao Kremlin. E o próprio Putin já definiu isso como um marco, um objetivo praticamente existencial em 19 de dezembro deste ano, recentemente. E até eu coloquei aqui um artigo, que eu trouxe um artigo para a gente até mesmo se debruçar em conversar, em que Putin ele diz que a Rússia está pronta para conversar sobre a Ucrânia. O que isso significa, né? Que Vladimir Putin ele disse
até mesmo, né, no dia 19 de dezembro, que a Rússia ela estaria preparada para conversar com a Ucrânia, os Estados Unidos e a própria Europa sobre o futuro da Ucrânia. É claro, se quisessem, mas que Moscou defenderia seus interesses nacionais. Sabemos, é claro, segundo as palavras de Putin, ele colocou nesta entrevista, defendendo os interesses da Rússia, que na Ucrânia, aqueles que são agressivos em relação à Rússia e na Europa e nos Estados Unidos, realmente eles querem negociar? Realmente eles querem que a guerra ela termine? Ainda ele colocou que faremos isso com base em nossos interesses nacionais. Ou seja, Putin já tem interesse em controlar praticamente a Ucrânia, colocando um político ali que seja favorável à Rússia, esteja na mesma sintonia de Vladimir Putin. E a Rússia ela controla cerca de 17,5% do território que foi internacionalmente reconhecido como parte da Ucrânia, quando a União Soviética ela entrou em colapso em 1991. Então, essa briga ela não é mais territorial, ela é existencial por parte da Ucrânia, segundo os relatos de Putin. Então, se a Rússia ela derrotar as forças armadas convencionais da Ucrânia, os ucranianos provavelmente recorrerão, segundo o artigo do Instituto de Estudo de Guerra, a uma insurreição dentro do país. Sobre essa parte eu fico até um pouco em dúvida, porque já existem algumas manobras, alguns protestos dentro da própria Ucrânia que tentam ali diminuir esse apoio à guerra, tentam acabar com essa guerra e até mesmo são favoráveis a uma eleição para trocar esse governo de Zelensky. Eles também falam, esses manifestantes, até mesmo alguma sociedade ali dentro da Ucrânia, que o governo ele está imerso em corrupção, ele está imerso em outras questões que estão trazendo ainda mais problemas para o país. Então, não posso afirmar que a maioria não quer mais esse conflito, não quer mais esse governo, mas já existem manifestações contrárias a este atual governo, inclusive a esta atual guerra. Eles querem o fim deste conflito, porque, é claro, quem mais sofre são essas pessoas. Então, num cenário alternativo, em que a Rússia ela obtém um adiamento através de um cessar-fogo prematuro ou de uma ajuda ocidental insuficiente que interrompa o avanço da Ucrânia, mas, é claro, sem permitir que a Rússia ela complete essa sua conquista, a Rússia ela reconstruirá e lançará novos ataques à Ucrânia. Ou seja, um cessar-fogo seria benéfico ou seria interessante para a Ucrânia? Seria vantajoso? Segundo esses analistas, principalmente do Instituto de Guerra, seria péssimo, porque isso daí daria margem para a Rússia se preparar militarmente e atacar de forma mais precisa, de forma mais contundente, que não oferecesse possibilidade da Ucrânia se rearmar e até mesmo receber determinados equipamentos para suprir essa hemorragia de guerra se a Rússia ela voltar a atacar. Então, os Estados Unidos eles correm um certo risco de escolher desnecessariamente um caminho contrário a esses seus interesses e valores, quando ainda podem ajudar a Ucrânia a ter sucesso. Eu trouxe aqui que eu quero evidenciar essa ajuda americana, esses gastos americanos com a Ucrânia, realmente são dados muito interessantes do Council for Relations, que traz aqui que a guerra atual da Ucrânia vem sendo beneficiada pelos incentivos americanos em torno de 75 bilhões de dólares em assistência à Ucrânia, que inclui apoio humanitário, que inclui financeiro, que inclui militar e, é claro, trouxe ali um vasto conjunto de recursos para que a própria Ucrânia desenvolva equipamentos para uso próprio. Tá? Então, é um artigo bem interessante
que vocês estão observando aí, que vocês podem estar aprofundando, que tem até mesmo relatórios, tem até mesmo uma estatística da quantidade de gastos que os americanos desempenharam para favorecer a Ucrânia nesta guerra e até mesmo as indústrias militares que estão sendo beneficiadas com esta guerra. Então a Rússia, por outro lado, ainda não atingiu aquele lado direito, ou seja, do progresso ali, dos limites na curva de capacidades. Então, este artigo ele avalia que o Kremlin ele tem investido nessa recuperação da sua capacidade ofensiva na Ucrânia. Sem dúvida alguma que a Rússia ela sofreu enormes perdas, tá? Mas ainda ela não conseguiu alcançar aquele limiar da sua exaustão máxima na sua indústria bélica, porque até mesmo ela conseguiu, de certa maneira, melhorar o seu aporte industrial interno, melhorar a sua busca por matéria-prima e não somente melhorou a busca pela matéria-prima, mas também conseguiu acesso a essa matéria-prima, principalmente com rivais dos Estados Unidos. Então vou colocar aqui um dado bem interessante que mostra que bilhões de dólares americanos atualmente estão retidos no Senado americano, que seria extremamente importante nesta ajuda para a Ucrânia, principalmente neste inverno que já se enraizou dentro da Ucrânia e em outras regiões da Europa, e que após este inverno cessar, certamente que esse dinheiro, esses valores, poderiam oferecer melhores condições para a Ucrânia enfrentar a Rússia. Então, bilhões em ajuda dos Estados Unidos, por exemplo, à Ucrânia, estão retidos atualmente no Senado americano. Então, nesse artigo, ele evidencia que a pressão do presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, para que o Congresso reabasteça a ajuda durante a guerra, tanto de Israel quanto da Ucrânia, como parte de um acordo sobre mudanças nas políticas de fronteira e imigração, quase certamente se arrastará para o próximo ano de 2024. Então, o Senado ele adiou o recesso do feriado, voltou Washington bem aqui no finalzinho de dezembro para tentar negociar essa questão de paralisação desses bilhões de dólares, para tentar chegar a um acordo que pudesse desbloquear esses votos republicanos, principalmente, para que esse pacote de cerca de 110 bilhões de dólares que Biden solicitou foi aprovado anteriormente, só que está ainda congelado no Senado, se dirigisse para Kiev. É claro que esses bilhões são divididos ali também entre a Israel e também a Ucrânia. Então, um dado bem interessante que mostra que ainda há uma gordura importante, ainda há uma capacidade importante para a Rússia, para os Estados Unidos ainda fornecerem condições de guerra para a Ucrânia se resistir, para a Ucrânia se defender contra essa invasão, essas incursões da Rússia. E para finalizar, uma vitória russa na Ucrânia aumentaria a probabilidade de ação militar contra outros vizinhos russos. Ou seja, o Kremlin ainda pretende restabelecer o controle sobre os seus outros vizinhos, não somente a Bielorrússia, mas outros vizinhos também, uma vez que vários países, por exemplo, da antiga União Soviética, tentaram diversificar-se longe da Rússia, se desapegar da Rússia e ter mais um viés capitalista, liberal e também mais pró-Estados Unidos, enquanto o Kremlin se preocupava exclusivamente com a Ucrânia. E ainda dentro de Moscou existem diversos formuladores de políticas como Medvedev, entre outros políticos, que são favoráveis à Rússia invadir o Cazaquistão, invadir definitivamente a Geórgia, Ossétia do Sul, Abcásia e também outras regiões como a própria Moldávia, que são nações estratégicas que poderia oferecer condições bélicas de proteção para
uma Rússia cada vez mais politicamente mais instável, por exemplo, para tentar até mesmo formar um Pacto de Varsóvia 2.0. E vale lembrar que 7 nações que hoje ocupam a OTAN eram repúblicas da União Soviética. Eu trouxe mais um artigo interessante, mais um artigo muito importante que foi desenvolvido pelo The Washington Post, que traz que as democracias relativamente jovens que ontem aderiram à organização do Tratado do Atlântico Norte incluíam 3 antigas repúblicas soviéticas, como os estados bálticos da Estônia, os países dos Bálticos, né, como Estônia, Letônia e Lituânia, e 3 membros do antigo Pacto de Varsóvia, como exatamente a Bulgária, a Romênia e a Eslováquia, e a 7ª que seria a Eslovênia, que fazia parte da Iugoslávia. E é claro que isso traz uma grande desproporcionalidade na balança da própria Moscou, que se vê imersa em nações que eram até mesmo antigas aliadas 10, 20, quase 30 anos atrás e que hoje está enraizada do lado mais dos Estados Unidos, do Ocidente. Então, para fecharmos, Putin ele continua a ser um ator, claro, muito racional e muitas vezes avesso a esses riscos. Ele invadiu, por exemplo, a Ucrânia no momento em que ele esperava uma resistência mínima da Ucrânia e do Ocidente, e ele acreditava também que, em questão de dias, iria dominar toda a Ucrânia e colocar um político que fosse coerente com o próprio pensamento dele. Certamente isso não aconteceu. E também há um risco de uma guerra nuclear que é inerente a qualquer outra tentativa, e até esta tentativa atual, de resistir à agressão de qualquer Estado com armas nucleares. Então, concluindo nesse artigo, muito bem elaborado, muito interessante, do Instituto de Estudo de Guerra, Natália Bugarova, ela coloca que uma vitória russa na Ucrânia criaria, sem dúvida alguma, um mundo fundamentalmente, segundo ela, antiético aos interesses e valores dos Estados Unidos, com uma coligação anti-ocidental poderosa e também uma cisão no atual geopolítica do planeta, no poder econômico do planeta, colocando fatores mais multifacetados como uma multipolaridade. E também uma assimetria que ocorre em ambos os sentidos. A Ucrânia é o eixo do qual depende o futuro do poder da Rússia. E principalmente porque, se Putin perder esse conflito, certamente sua cabeça vai estar a prêmio. Se ele vencer, ele vai se perpetuar ainda mais no poder. E finalizando, enquanto a Ucrânia continuar empenhada em se defender contra essa agressão da Rússia, o melhor curso da ação para os Estados Unidos é se comprometer ainda mais nesse caminho para ajudar a Ucrânia a vencer essa guerra contra a Rússia. Espero que tenham gostado deste vídeo. Peço gentilmente para se inscrever no canal, acionar o sino de notificação, compartilhar esse vídeo para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.